Olá! Hoje nós vamos dialogar aqui em nosso vídeo um pouquinho a respeito do sofrimento. O que vem acarretar tudo isso que nós estamos passando nesse momento, em 2020, e de que maneira é que muitos de nós enxergam esse nosso, digamos assim, movimento, de evolução, e como outras pessoas também enxergam, acreditando que é um castigo ou que é algo que a humanidade precisa passar realmente para poder evoluir, ou que nós estamos passando por isso, porque como muita gente anda falando, é final dos tempos. Primeiro a gente começa falando realmente a respeito do sofrimento e de como é a sua essência, de como é que ele existe. Então nesse momento, gostaria de pedir a vocês que estão vendo esse vídeo aqui agora junto comigo, para que possamos elevar o nosso pensamento a Jesus em oração, rogando a Ele muitas bênçãos que sejam derramadas sobre todas as famílias no planeta Terra. Esse é o momento de nos unirmos em oração e pedirmos pelos nossos irmãos que estão passando por aflições, sejam elas emocionais ou sejam elas materiais. Muitos de nós estamos simplesmente perdidos nesse caminhar dentro do que se chama pandemia. Muitos de nós estamos tentando encontrar uma luz no fim do túnel, mas estamos angustiados e muitas vezes entrando em estados de depressão ou síndrome de pânico. Então que o Senhor Jesus possa olhar por essas pessoas, as amparando e as acolhendo dentro dos seus braços, para que ao se sentir acolhidas pelo amor de Cristo, cada um que esteja passando por esse processo de uma forma que considera difícil, possa ser acalentado e se sentir amado pelo nosso Pai. E é assim que nós iniciamos o nosso diálogo de hoje. Que assim seja. Bom, vamos conversar um pouco, sobre esse sofrimento, sobre essas dores que muitas vezes domina o nosso ser, domina a nossa forma de enxergar as coisas, os fatos e as pessoas. Muitas vezes a gente não sabe para onde ir, que caminho tomar, ou que decisão fazer. E isso nos causa tormentos, muitas vezes, tormentos muito fortes dentro da nossa mente, que nos leva a ter emoções que muita gente chama de negativa. Nós temos sempre a opção de escolher o que fazer, para onde ir, de que maneira. Como também nós temos, através do uso do nosso livre-arbítrio, a opção de escolher se vamos sofrer ou se não vamos sofrer com o que está nos acontecendo. A verdade é que cada coisa que nos acontece, cada uma delas, que nós simplesmente acreditamos ser um grande sofrimento, a grande verdade é que é apenas uma pequena lição para que nós possamos aprender o que é devido ser aprendido. Nesse momento dessa pandemia, por exemplo, quando as pessoas estão se recolhendo dentro do seu lar, estão voltando para as suas famílias, estão encontrando dentro do seio familiar aquele carinho, aquele amparo e aquela proteção que há muito não viam. Quantos de nós aqui no planeta Terra, porque essa doença, esse inimigo invisível, ele está habitando em todo o planeta, quantas famílias estão se reencontrando? E quantos de nós estamos nos reencontramos? Enxergar o lado negativo das coisas, acreditando que isso é uma grande desgraça e que tudo que está acontecendo agora nesse momento é uma grande punição dos céus para conosco, de certa forma nos torna infelizes. E aí nos colocamos na posição de vítima, sempre buscando alguém para culpar pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores, pelas angústias que nós estamos vivenciando. Mas se nós pararmos bem para observar o que realmente é o sofrimento, de onde ele vem e por que ele existe. Se Deus é amor e tanta misericórdia, por que será que ele permite que passamos por situações adversas que nos causam dores? Qual é o objetivo? Lembrando a frase que se diz que não cai uma árvore do céu sem a permissão de Deus. Tudo que acontece tem a sua permissão. Mas sendo Deus amor, ele iria punir os seus filhos? Ele iria nos condenar? Quando a gente começa a analisar o que nós estamos sentindo e como nós estamos sentindo, a nossa consciência, o que ela nos aponta? Se pararmos de nos fazer de vítimas e olharmos para o que estamos vivendo e olharmos para o que estamos sentindo, o que isso vem a nos mostrar? O que é que nós estamos descobrindo agora nesse momento?
Muitos caminhos que nós escolhemos vão nos trazer dores. Muitas palavras que nós dizemos vão nos trazer dores. Muitas coisas que nós fazemos também vão nos trazer dores. Será que o que eu estou vivendo agora, nesse exato momento, não fui eu que plantei? E por isso que eu estou colhendo? Precisamos analisar de um ponto de vista mais amplo. É muito fácil dizer assim, eu sofro porque eu sou uma pessoa coitada, porque eu nasci numa família desprivilegiada, porque minha família não me ama, porque ninguém me quer, ninguém me compreende, eu sou uma pessoa altamente incompreendida. Agora vamos olhar o que nós estamos fazendo. Não apenas conosco ou com aqueles que estão próximos a nós, mas na nossa comunidade, na nossa sociedade, na nossa cidade. De que maneira que nós estamos contribuindo? Esse é um momento que toda a humanidade está parando para refletir e se perguntar: o que nós temos que aprender com isso? Qual o motivo disso ter acontecido? E não de acusar, de apontar dedos e de construir conflitos. É o momento de nós nos olharmos e tentarmos amenizar os conflitos. E principalmente, de buscarmos o verdadeiro caminho para cultivar em nós mesmos os bons sentimentos. A humanidade está sendo chamada a refletir. A humanidade está sendo chamada a analisar todas as suas atitudes, todas as suas escolhas e principalmente todos os seus valores. Os afazeres do dia a dia, a labuta diária pelo trabalho, pela construção daquilo que nós estamos buscando crescer e evoluir, pelos bens materiais que nós lutamos tanto para conquistar, pela busca desenfreada do grande sucesso, do dar certo na vida, do deixar algum legado material, nos afasta de quem realmente deveremos ser. E agora, nos sendo obrigados a recluir, melhor, a ir para dentro de casa, a ficar dentro de casa, a voltar para nosso lar, para a nossa família e a olhar para nós mesmos, nós começamos a perceber que aquela correria louca do nosso dia a dia, com a agenda lotada de 12 horas de trabalho, não estava nos dando o que era necessário. E principalmente, não estava nos ajudando a fortalecer os nossos valores, a fortalecer a nossa identidade moral conosco e com o próximo. Esse é o momento em que está sendo colocada em prova os valores coletivos, a grande coletividade, a consciência coletiva do ser humano do planeta. Uma maneira que a gente tem de olhar para o outro, de olhar a nossa sociedade, sabendo que cada coisa que eu faço, cada escolha que eu tenho, cada caminho que eu busco seguir, pode influenciar a vida de um todo, não apenas a minha vida. E é em cima disso que a gente vem tratar dessa questão do sofrimento. E aí paramos um pouco e refletimos, meu Deus, por que sofremos? O que acontece que temos essa necessidade de sofrer tanto? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que a origem da nossa dor parte de duas fontes distintas, as que são geradas na vida presente e as que têm origem em existências pretérita. Ora, as que são geradas na vida presente é justamente aquilo que a minha consciência agora, nesse exato momento, vai me apontar. E vai chegar para mim e vai sempre dizer que eu fiz algo errado. Como assim? Santo Agostinho, ele nos diz muito uma coisa muito linda, né? Se você quer saber como é que foi o seu dia, se você quer saber se cometeu algum erro, se magoou alguém, se fez alguma coisa errada, à noite, quando você estiver recluso no seu canto, no seu lar, antes de dormir, faz as tuas orações, então vai lá e pensa um pouco. Foi o que eu fiz hoje? Será que hoje eu consegui ajudar alguém? Será que hoje eu consegui fazer algo por alguém? Ou será que hoje eu magoei alguém? Ou me magoei? Como foi o meu comportamento durante todo esse dia? E de que maneira foi que eu fiz? A nossa consciência, por incrível que pareça, ela sempre vai apitar quando a gente faz alguma coisa errada. Às vezes a gente pensa que não, que isso não vai ser apresentado, mas vai. Porque cada um de nós tem lá dentro do nosso próprio íntimo, arquivado no nosso subconsciente, os valores morais corretos, coerentes e aqueles não tão adequados para a nossa vivência. E é claro que são coisas que nós trazemos de vidas passadas, como nos conta a doutrina espírita.
E aí quando Kardec diz assim, que também pode ter o sofrimento origem no nosso passado, em existências lá atrás, ele se refere às coisas que nós fizemos aos outros, né? Ao que nós cometemos em outras vidas, a pessoa que nós fomos em outras vidas. Em geral, se tem muita curiosidade para saber quem eu fui em outra vida, quem eu fui no passado. Gente, o importante é quem você é agora. E o que você está fazendo agora? Quais são as suas escolhas de agora? Se você quer descobrir a pessoa real que você foi no passado, em outras existências, olha quais são as tuas principais falhas dentro dos valores morais. Quando nós olhamos as nossas principais falhas dentro dos nossos valores morais, a gente percebe que em outra vida, com certeza não fomos pessoas tão boas assim. Porque nós nos desestruturamos com muita facilidade, perdemos a paciência com muita facilidade, a irritabilidade anda de mãos dadas conosco diariamente, a vaidade plenamente nos domina, nós temos dificuldade de compreender que o outro não é perfeito e buscamos a perfeição no outro, buscamos a perfeição na sociedade, na humanidade. E aí começamos a reclamar e a lamentar de tudo que estamos vivendo e que estamos passando. Mas o que nós estamos fazendo? E o que nós estamos trazendo de benéfico para a sociedade que está conosco junto ao nosso lado? Jesus diz que bem-aventurados são os aflitos, porque deles é o reino dos céus. A que tipo de aflição Jesus estava se referindo? Ele estava se referindo àquele tipo de aflição que a pessoa simplesmente ficou doente, sofreu um acidente e foi parar na cadeira de rodas? Ou ele está se referindo àquela aflição que nos ensina, que nos faz refletir a respeito da nossa conduta, do nosso fazer, do nosso ser, do nosso contato conosco? Como nós estamos aprendendo e evoluindo? O que é que essa pandemia nos ensina? O que é que essa reclusão dentro de casa nos ensina? O que é que nós estamos realmente tendo que aprender neste exato momento? Sendo obrigados a evoluir, de certa forma, à força, porque nós abandonamos simplesmente a nossa evolução moral e nos concentramos única e exclusivamente na evolução intelectual e material e esquecemos de que nós somos espíritos. Eu, assim como você, somos espíritos. E devemos viver como espíritos. Mas não fazemos isso. Viver como espírito é tentar vivenciar o que nos é dado pelo Evangelho. Viver como espírito é procurar a cada dia ser pessoas melhores. Viver como espírito é acreditar que isso aqui é uma passagem, é uma grande escola, e que nós devemos aprender a amar incondicionalmente de forma real e verdadeira. Viver como espírito é tentar praticar diariamente no nosso dia a dia a indulgência. É ajudar e auxiliar o outro, sem julgar pelas falhas que ele tem, porque nós também somos falhos. Viver como espírito é buscar a comunhão com o mundo espiritual, trabalhando as nossas ações materiais, trabalhando as nossas escolhas quanto encarnados, trabalhando o nosso relacionamento com o próximo. Não somos criados para vivermos isolados ou dentro de grupos que pensam iguais a nós. Nós somos criados para viver em comunidade e entender que a união, que a ação e as escolhas de um beneficia ou prejudica ao todo. Eu fico imaginando nesse momento o trabalho, como nós damos trabalho à espiritualidade. E nesse momento em que nós nos encontramos muitas vezes em angústias, nós nos encontramos lamentando tudo que está à nossa volta, a gente começa a reclamar de tudo, a gente começa a se questionar por que nós temos que passar por isso, a gente começa a dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer amanhã se eu perder meu emprego, como é que eu vou alimentar minha família, de que maneira que eu vou fazer, será que eu realmente vou suportar esse período todo, vou suportar esse processo todo? Recordo-me que com 15 dias de reclusão em casa, muita gente já estava começando a surtar simplesmente porque não conseguia aceitar a convivência com a família. Imagina você escolher uma pessoa para casar, ter filhos com ela e não aguentar conviver dentro de casa 15 dias direto.
Que tipo de escolha nós estamos fazendo? E o que nos levou a fazer esse tipo de escolha? Então a aflição, ela vem justamente para nos chamar à razão e dizer: calma, fortalece a tua fé, porque dias melhores virão. O nosso mundo, a nossa casa, ela é espiritual e não material. E é fortalecendo a fé aqui que quando retornarmos para casa, quando retornarmos para o mundo espiritual, estaremos prontos para uma nova jornada e um novo caminho. Nós não paramos de evoluir. Estamos em processo de evolução constante e isso é uma coisa extraordinária, porque isso mostra a grandiosidade do amor de Deus para com cada um de nós, mesmo com as nossas imperfeições, que não são poucas. Mas estamos protegidos e estamos amparados. É importante entender que é justamente nessas aflições que nós somos levados a passar por algumas tormentas, a passar por alguns, digamos assim, vendavais na nossa vida. De repente sua vida está estável e acontece um turbilhão para nos tirar da zona de conforto e a gente, epa, peraí, o que era que estava acontecendo? Por que foi que isso aconteceu? Então eu estava fazendo alguma coisa errada? A gente tem sempre que aprender. Na maioria das vezes, nossos tormentos são reflexos de nossas decisões ou omissões. Quantas vezes nós nos omitimos perante a dor do outro? Quantas vezes nós nos omitimos em tomar uma decisão para aprender e evoluir cada vez mais? Quantas vezes nós nos omitimos sem termos que decidir, dizendo: ah, não, deixa que fulano decide, deixa que fulano faz. É nossa responsabilidade o nosso caminhar. É nossa responsabilidade a vida que nós estamos construindo. É nossa responsabilidade o que nós estamos buscando. Então, quando eu permito que as minhas escolhas trazem algumas tempestades para o meu caminho, quando eu permito que eu sempre fico fazendo a mesma coisa, fazendo as mesmas escolhas, seguindo o mesmo caminho e querendo resultado diferente, eu estou me causando dor. Eu estou trazendo para mim tormentos, eu estou trazendo para mim decepções, eu estou causando a mim mesma dores. Sabe aquela pessoa que em geral fica girando e acaba sempre tendo o mesmo resultado? Porque ela está fazendo a mesma coisa e as mesmas escolhas. E fazemos isso sem nos dar conta, sem perceber. E é óbvio que isso nos causa dores e nos causa sofrimento. Nós temos a oportunidade de aprender na calmaria. Nós temos a oportunidade de aprender sem pressão, dentro do tempo certo, tudo na medida correta. A humanidade inteira, durante muito tempo nós tivemos essa oportunidade e o que nós fizemos? Desperdiçamos. Começamos a brigar por bens materiais, começamos a discutir por poder, começamos a concorrer uns com os outros, sempre um querendo ser melhor do que o outro, começamos a focar demais nisso. E esquecemos que somos espíritos e não matéria. Esquecemos que estamos aqui, que o propósito principal é amar, é perdoar, é aprender a convivermos uns com os outros na grande caridade do amor e da fraternidade. É isso que nós precisamos viver mais. E é isso que nós estamos tendo que aprender agora nesse momento. É difícil? Não. Vamos ser guiados para esse caminho. E se persistirmos no erro, tal qual uma criança desobediente, é óbvio que isso nos trará consequência e não punição. Deus, ele não é carrasco. Ele é misericordioso e generoso. Mas nós precisamos respeitar as leis imutáveis, as leis divinas. Se nós formos contra a lei de Deus, é óbvio que vamos ter que arcar com as consequências disso. Então é muito fácil a gente responsabilizar as outras pessoas, ou responsabilizar o universo, ou responsabilizar a sociedade, ou até mesmo a Deus, dizendo que ele está nos punindo, né? Eu escuto muita gente dizer assim: Deus está punindo a humanidade. Por isso que está acontecendo isso, é o fim do mundo, é o fim dos tempos, é o início dos tempos e não o fim dos tempos. Estamos iniciando a nova jornada planetária. E essa jornada planetária, ela necessita que cada um de nós, habitantes desse planeta, possamos trabalhar dentro de nós a cultura dos bons sentimentos, das boas ações
e das boas escolhas. Nós estamos caminhando para aprender cada vez mais como nos melhorar. E aí vivermos em um mundo mais brando, mais justo, mais amoroso. Num mundo egoístico onde a gente tem governantes, a gente tem líderes, diretores ou sei lá o que você queira chamar, que simplesmente acham que o fato de estar em um cargo de liderança, que isso lhes dá poder, e esquecem que foram colocados ali, que assumiram uma gerência ou qualquer tipo de cargo de liderança única e exclusivamente para auxiliar os demais. Não para serem carrascos, para cobrarem e exigirem e se vangloriarem disso, mas auxiliar. Auxiliar o aprendizado de cada um, auxiliar a caminhada de cada um. Tal qual um time de futebol. Está todo mundo lá em campo. Se um jogador não fizer direito ou não estiver bem, o treinador tem a opção de trocar. Mas se ele já tiver prejudicado o time, todo mundo vai arcar com essas consequências. E quando você não está bem, quando você não busca estar bem, quando você não faz por onde trilhar o caminho de estar bem, principalmente dentro desse processo agora, suas dores e seus sofrimentos vão ser muito maiores. Você tem a decisão de optar. Se você aprende com o que está te acontecendo, ou se você fica no canto, chorando, se lamentando e se fazendo de vítima o tempo inteiro, aumentando cada vez mais essa dor que pode te guiar por um processo de depressão. Quantas pessoas agora estão passando por angústia? Quantas pessoas agora estão tendo crise de pânico? Quantas pessoas estão se perdendo emocionalmente nos seus verdadeiros labirintos criados por suas próprias mentes? Porque não conseguem se olhar de verdade e encarar quem realmente somos. Pessoas que precisamos aprender, que precisamos evoluir e que a dor é o nosso antídoto de aprendizado. Kardec diz em A Gênesis que os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provem do seu orgulho, seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Quantos de nós alimentam os nossos próprios vícios? Quantos de nós, por orgulho, nos machucamos e machucamos os outros? Quantos de nós abandonam as pessoas que nos amam simplesmente porque estamos com o orgulho ferido? Ou porque a nossa vaidade não nos deixa nos rebaixar, como a gente fala? Quantas vezes o nosso próprio egoísmo nos fez machucar outras pessoas? E também nos aprisiona. E muitas vezes, eu e você somos prisioneiros da nossa própria atitude. Somos prisioneiros das nossas próprias ações. Somos prisioneiros das próprias dores que causamos nos outros. Se fazemos isso agora, nessa atual existência, que é uma nova oportunidade de nos redimir e de aprender, quanto não fizemos em existências passadas, quando éramos ainda menos evoluídos do que somos agora. A cada nova existência viemos melhores do que já fomos. A cada novo dia você levanta pela manhã uma pessoa completamente diferente da pessoa que você foi ao deitar. E a cada noite antes de deitar, você leva com você uma bagagem nova, experiências novas, mesmo que você esteja aí com a sua rotina toda amarradinha. Mas há algo novo, há algo de diferente que aconteceu e o nosso orgulho não nos deixa perceber. Nós temos dificuldade, por exemplo, de degustar as coisas boas da vida. Um pássaro que canta, uma árvore que dança ao som dos ventos, o sol que resplandece todos os dias, o vento que beija a nossa face. Mas isso é tão corriqueiro que nós não nos damos conta. O alimento que chega ao nosso prato e adentra nosso corpo para alimentar as nossas células e assim manter saudável o templo do nosso espírito. Mas nós, muitas vezes, não nos damos conta da importância que esses milagres têm em nossa atual existência. Porque não olhamos as coisas com o olhar do espírito, mas com o olhar da matéria. E aprender a olhar tudo isso com o olhar do espírito é primeiro aceitar que nós somos um espírito.
encarnado. É isso que somos, irmãos. Espíritos encarnados têm a oportunidade de aprender e de evoluir. Mas aí nos apegamos às paixões materiais e deixamos que os vícios nos dominem, como bebida, cigarro, droga. Viciamos em remédios e tantos outros, em comida, em exercício físico, em trabalho. Nós nos viciamos demais. Muitas vezes nós nos tornamos até nossos próprios obsessores. Sem precisar que os nossos irmãozinhos espirituais venham nos obsidiar, nós mesmos acabamos nos prejudicando na nossa jornada e na nossa caminhada. Mas esse sofrimento somos nós que buscamos. Pelas nossas atitudes, pelos nossos padrões de pensamento, por aquilo que eu alimento na minha mente, por aquilo que eu coloco em mim. Napoleão Hill tem uma frase muito interessante que ele diz assim, que quando você alimenta seu pensamento de um pensamento que vai atrair o outro, que é a famosa lei da atração, que é um pensamento negativo atrai outro pensamento negativo, que atrai outro pensamento negativo. Então, se você pensar algo negativo, tente mudar isso. Se você sente uma emoção que você considera ruim, tente inverter essa emoção para algo bom. Tente lembrar de algo bom, que é para você começar a atrair mais coisas boas para você. Se aconteceu algo que para ti é desagradável, que vai te machucar, que vai te magoar, a decisão é tua. Eu vou permitir que esse ato ou fato me machuque, me deixe com raiva, me deixe estressada, me deixe irritada. Por quanto tempo? Eu tenho escolha. Às vezes nós achamos que uma fagulhazinha tão pequenininha é um grande incêndio. Às vezes nós acreditamos que dentro de um copo de água eu posso me afogar, mas é só um copo com água. Não é um grande mar de oceano com grande profundidade. Mas é o que nós enxergamos pela nossa vaidade, pela alimentação do nosso egoísmo, pela alimentação do nosso orgulho, porque nos fazer de vítima talvez vá nos proteger e alguém vá se sensibilizar e não me culpar pela escolha que eu fiz. Mas o nosso maior juiz é a nossa própria consciência. Quem nos julga somos nós mesmos. A gente começa a entender e a compreender o que a gente faz de errado. E está na hora de aceitarmos realmente quem nós somos. Joana de Ângeles, ela diz que imediatistas, que somos nós, interessa-lhe o hoje, sem visão do porvir. Com efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino, portanto, credor de execração e de ódio. Olha que coisa interessante. O sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino, credor de execração e de ódio. Quantas vezes alguém faz algo que a gente não gosta e aí simplesmente a gente faz assim, ó, peraí, fulano fez isso que não gosta, aí lá na frente, aí sai da sua frente, né, falou algo que você não gostou, a pessoa sai caminhando, chega lá na frente, a pessoa vai, levou uma topada. Aí você de imediato, opa, castigo de Deus. Às vezes a pessoa fez alguma coisa ao longo da sua vida e aí com determinada idade ficou acamada em cima de uma cama, você vai visitar, achando que está fazendo a caridade, você vai visitar. E quando você chega lá para visitar, ao invés de você fazer uma oração por aquela pessoa, ao invés de você levar a palavra de conforto, de carinho, de animosidade, de esperança, você olha para quem está do seu lado e cochicha. Olha aí. Tanta arrogância, tanta prepotência, a gente não é ninguém não. Olha aí o que é que acontece, está pagando tudo o que fez. Quantas pessoas fazem isso no leito de um enfermo? Quantas pessoas fazem isso no velório de um irmão que desencarnou? E aí depois nos questionamos por que do sofrimento. Nos questionamos por que do castigo. Por isso que Joana nos alerta. Imediatistas somos. A gente quer a felicidade agora, a gente quer o conforto agora, a gente quer tudo agora. Nada pode esperar. Tudo tem que ser agora, tudo tem que ser nesse exato momento. Se nós temos uma dor e fazemos uma oração, de imediato já queremos a cura. Se nós estamos passando por algum problema no nosso relacionamento e queremos que seja resolvido, agora a gente faz uma oração, é para ser resolvido? Agora. Imediatistas. Há coisas que levam tempo. E o tempo é um dos grandes amigos da nossa evolução. Assim como a dor deve ser vista como um grande auxílio para o nosso crescimento.
Deixar de lado esse patamar de castigo, de vingança, de algo que eu tenho que fazer porque alguém fez comigo, isso também vai me causar dor. Quantas pessoas detestam as outras, e às vezes por bobagem, e detesta de tal maneira que sai falando do outro, né? Sai maldizendo-se do próximo de uma forma assim que a primeira oportunidade que tiver de comentar as falhas do outro, de falar, ela vai falar. E aí acaba esquecendo quem realmente ela é. A psicologia, né, ela diz uma coisa muito interessante, que toda vez que você fala de alguém, você está falando de você, porque é um espelho. Aí quando alguém começa a falar, sempre que eu cito essa frase, a pessoa para e diz, mas eu não sou assim. Nós nos recusamos a enxergar quem somos. E isso vai nos trazer, sim, grande tormento. E aí nos questionamos. Por que sofremos? A dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que ele extrai através do sofrimento. Olha como Leon Denis ele fala lindamente a respeito da dor. Ela educa, ela aperfeiçoa, ela exalta, ela redime, ela glorifica o sentimento humano. Quantas vezes você já ouviram as pessoas dizer que passou por um processo, talvez de um câncer, uma leucemia, alguma coisa, e conseguiu se recuperar desse processo, e a pessoa volta transformada, volta outro ser e diz, eu estou enxergando a vida com outro olhar. Eu aprendi a enxergar as coisas com outro olhar. E é justamente nesse momento em que nós estamos passando por essa pandemia, nesse momento que nós estamos vivenciando essa história, que quando isso passar, porque vai passar, a dor ela não é para sempre, ela passa. É só ter paciência, resiliência e fortalecer a nossa fé. Quando essa dor passar, nós, quem realmente seremos? Será que seremos iguais a quem fomos antes da pandemia? Quem nós estamos nos transformando? E qual caminho que nós vamos seguir agora depois que tudo isso passar? Precisamos refletir a respeito disso. Que tipo de sentimento eu quero sentir? Que tipo de emoção eu quero ter agora? O que é que eu quero aprender a trabalhar realmente? Que tipo de pessoa é que eu quero ser? Precisamos refletir. E precisamos entender que viver em comunidade, em sociedade, que tudo que eu faço reflete no planeta todo, é justamente me preocupar com o outro, com o próximo. Olha aí a necessidade de sair à rua de máscaras. Olha aí a necessidade de quem está doente, né, usar a máscara para proteger quem está são. Olha aí a necessidade de cuidar dos idosos e das crianças. Nossos olhos estão sendo abertos. Tá doendo um pouco? Tá. O remédio está sendo amargo? Ok. Mas os benefícios são muito grandes. Estamos iniciando uma nova jornada. E dentro dessa nova jornada, nós estamos nos construindo em pessoas melhores. Muitos se questionam, tá, e agora? O que é que você está dizendo? O que é que eu posso fazer diante do sofrimento? Como é que eu posso agir diante do sofrer? Considerando nossas aflições como mecanismo necessário para o nosso progresso, devemos procurar manter o bom ânimo, na certeza de que não há mal que seja eterno. Se levarmos em consideração que todas as aflições que nós estamos passando agora, se levarmos em consideração que tudo que nós estamos vivendo agora é para auxiliar o nosso aprendizado, para auxiliar o nosso projeto, para nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores do que somos, para nos ensinar a sermos pessoas que melhor convivem em sociedade, se olharmos com o olhar do Espírito, pelo que principalmente nos traz a codificação de Kardec e o que nos traz Jesus em seu Evangelho, nós estamos progredindo e caminhando para melhorar, para nos tornar pessoas melhores. Isso é um benefício ou um malefício? Nós estamos caminhando para viver em um planeta onde as pessoas vão se respeitar mais, se amar mais, e se ajudar mais, ser mais fraternas umas com as outras, ter mais respeito umas para com as outras.
O Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Aprende a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente faz com que aquela dor, a gente tem tanto orgulho, que uma coisinha tão pequena nos machuca tanto que a gente começa a sofrer por anos. Eu conheço uma pessoa que passou 18 anos sofrendo por uma bobagem e depois foi que ela se tocou que ela, nossa, perdi a amizade de fulano, odiei por tanto tempo, toda vez que eu via eu me machucava, quando eu lembrava do que ela me fez eu chorei várias vezes, sofri várias vezes, para nada, simplesmente por orgulho, por não saber enxergar os fatos na verdade como eles realmente são e idealizar uma coisa que me causava tanta dor. Quantos de nós fazemos isso? Então a gente precisa passar pelos processos doloridos e aproveitar esses momentos e nos fortalecer em oração, em comunhão com Deus. Nos fortalecer, fortalecendo a nossa própria fé, o nosso caminhar e a jornada que nós estamos trilhando daqui para frente. É isso que nós precisamos aprender. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, diz-nos Jesus. Deles é o reino dos céus. Então eu estou sofrendo porque eu nasci e aí eu sofri um acidente e aí eu fiz alguma coisa errada, peguei o carro, saí em alta velocidade, bati, fiquei paraplégico, estou na cadeira de rodas agora, só mexo o pescoço, dependo de todo mundo para tudo, pererei para lá, então eu vou direto para o céu. É assim? Não. Se eu peguei o carro, saí em alta velocidade, bati e fiquei paraplégica, de quem é a responsabilidade? Minha, não é nenhuma punição. E o que é que isso me ensina? Me ensina a ser resiliente, a ter paciência. Me ensina a respeitar os outros que precisam me ajudar. Me ensina a amar mais o próximo que me dá banho, que me dá comida, que troca minha roupa. Me ensina a ser uma pessoa mais branda. E isso me leva para onde? Esse ensinamento, quando eu me torno uma pessoa mais paciente, mais branda, menos egoísta, menos agressiva, eu estou sendo conduzida para onde? Para o reino de Jesus, para o reino espiritual, para a casa espiritual. Não dizer assim, então peraí, Deus não pune ninguém. Então por que nasce criança sem perna, sem braço? Por que nasce pessoas com patologias, com deficiências para sofrer? Porque a mãe tem um filho tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso, depois de 3 anos a criança tem uma deficiência. Por que é que Deus faz isso? Opções. Expiações. E a doutrina espírita, lindamente, ela nos traz essas respostas, ela nos traz essa reflexão, porque eu considero a doutrina um grande paraíso de informação da nossa conduta, né? Do nosso passo a passo, do nosso caminhar e daquilo que nós temos que fazer para chegar aonde nós queremos chegar, que é dentro do nosso padrão evolutivo corretamente, que é chegar e nos aproximar cada vez mais de Deus, cada vez mais de Cristo. A doutrina, ela nos traz respostas. A doutrina, ela nos traz justificativas coerentes, raciocinadas, que nos prepara para o nosso caminhar. Se eu nasci sem uma perna, o que eu fiz em outra vida, então isso vem como uma expiação. Que tipo de lição é que eu tenho que aprender? E quantas pessoas nós conhecemos que usam prótese em perna, em braço, e são pessoas extremamente felizes, enquanto outras são perfeitas, maravilhosas, têm tudo, material, têm tudo no corpo, são lindas, andam, estudam, têm a oportunidade de fazer o que quiser da vida, e são pessoas que se entregam às dores, são pessoas que se entregam à tristeza, são pessoas que se entregam à melancolia e à raiva. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Joana diz que a dor, porém, não é uma punição. Antes revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Isso é muito lindo. A dor, ela se revela um mecanismo da vida a serviço da própria vida, porque ela nos ensina, porque ela vem nos mostrar que nós temos condição de evoluir, de aprender e de nos tornar pessoas melhores. Então nós estamos passando por esse processo agora no planeta Terra justamente para aprendermos a sermos pessoas melhores. Nós estamos tendo uma grande oportunidade, a oportunidade de pegar toda essa luz, todo esse poder que habita dentro de cada um de nós e dizer, eu posso ser uma pessoa melhor
eu vou ser uma pessoa melhor. De que maneira? Enfrentando o meu egoísmo, enfrentando todos os meus vícios, enfrentando minha vaidade, enfrentando aquilo que me causa tormentas, porque à medida que eu ofendo o outro, eu estou ofendendo a mim também. Eu estou adquirindo dívidas. E olha que são dívidas que demoram um pouco a serem pagas. Porque nós somos seres eternos, nós somos espíritos eternos e nós ainda temos um grande caminhar pela frente. O que é que nós estamos fazendo? De que maneira nós estamos aprendendo? Vida a serviço da vida. É quando você consegue olhar a dor, o sofrimento, com o olhar do Espírito, com aquilo que Jesus nos ensina em seu Evangelho e com aquele lindo caminhar que ele nos fala. Então não vamos desprezar esses ensinamentos. Jesus, na plenitude do seu amor, pisou o solo desse planeta para nos dar uma cartilha muito linda, para nos ensinar de uma forma belíssima como nós devemos caminhar. Quando Kardec questiona os irmãos e pergunta o que é que o homem deve fazer então, qual o modelo que ele deve seguir para se tornar uma pessoa melhor? E eles respondem, vede Cristo. É Ele o grande exemplo. É a Ele que nós devemos tentar imitar no nosso dia a dia. E temos potencial para isso. Temos força dentro de nós para isso. E mais uma vez citando os irmãos no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, tá, e o que é que a gente precisa fazer para conseguir isso? É difícil? Não, basta querer. Basta querer lutar contra os nossos vícios, basta querer lutar contra as nossas vaidades, basta querer lutar contra a nossa arrogância, a nossa prepotência e o nosso orgulho. Basta querer nos transformar em pessoas melhores. Devido aos nossos vícios e à cultura de sempre estarmos fazendo as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, e de dizer eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, como diz a música, é hora de parar e de olhar a oportunidade que estamos tendo ainda aqui no planeta Terra, de sermos a cada dia pessoas melhores, cultivando boas ações, cultivando bons pensamentos, cultivando bons sentimentos. Que esse nosso diálogo de hoje possa nos levar a essa reflexão de que o sofrer não é uma punição, mas sim um grande auxílio, como nos diz Joana, que nos revela, através de nós mesmos, o grande potencial que temos de fortalecer a nossa fé e de caminhar em direção ao nosso processo evolutivo de mãos dadas com Jesus Cristo, porque Ele não nos abandona. E Ele nos diz, a luz está dentro de mim e está dentro de ti. Que possamos fortalecer essa luz no nosso caminhar e na nossa jornada. Que possamos nos tornar, sim, pessoas melhores. E que essa reflexão de hoje possa nos trazer mais conhecimento a respeito de quem estamos nos tornando. Que a luz do Divino Mestre Jesus que habita dentro de cada um de nós abençoe a você e a toda a sua família, enchendo o seu lar de muita paz, caridade, amor e prosperidade. Que você se sinta amado e protegido, bem como possa levar esse amor e essa proteção a todos aqueles que perto de ti chegar, com a palavra de amparo, uma palavra de auxílio e com muito carinho. Que possamos vivenciar a nossa atual história, nos tornando fraternos, caridosos e amorosos para conosco e para com os demais. Porque, como nos diz a lei, amai ao próximo como a ti mesmo. Paz e luz para todos vocês. Gratidão sempre.